Olha, eu comecei falando sobre previdência privada, né, que é uma modalidade de investimento. Falei sobre poupança, que também é uma modalidade de investimento. Se você acompanhou os vídeos todos aqui, você viu que eu já falei ali algumas vezes sobre a poupança. Já falei sobre CDB, falei ali sobre a rentabilidade do CDB, falei sobre mais o que? Ah, eu falei sobre os fundos de investimento imobiliário, que aí eles já estão dentro da Bolsa de Valores. É uma modalidade que já tem um pouquinho mais de risco, né? Falei um pouco sobre o Tesouro Direto, não cheguei a falar tanto do Tesouro Direto. Posso voltar, é claro, depende do que você queira que eu fale. Enfim, é só você colocar ali uma mensagenzinha, comentar aqui no vídeo, que eu já posso me preocupar com isso. Mas é inevitável da gente falar de investimento em Bolsa de Valores. Por que, que é inevitável? Porque por mais que a gente tenha lá um ganho que é relativamente seguro, né? Você colocar, por exemplo, um CDB atrelado ao IPCA, você está vivendo num regime inflacionário. Então, se a inflação começa a recuar, como a gente já ficou com a inflação recuada durante alguns anos, os investimentos em renda fixa vão passar a render pouco e você vai ter pouco ganho real no seu dinheiro investido, né? Então, eu sempre aconselho, e esse sempre é sempre, não tem exceção, a todo mundo que eu conheço, enfim, quem é cliente meu, colocar uma parcela do que você investe em bolsa de valores, seja no Brasil, seja no exterior, enfim. Inicialmente você vai começar com a bolsa brasileira, porque afinal de contas é um mercado que você conhece, é aquilo que você tem mais familiaridade, é o que o seu banco ou a sua corretora vai oferecer de cara, embora você possa aqui do Brasil você possa investir em ações, em ativos, melhor falando, né? Em ações não, mas em ativos fora do Brasil, que são os BDRs, são recibos de depósito das empresas, por exemplo, a Apple. A Apple não está na Bolsa Brasileira. Mas se você quiser comprar BDR da Apple, esses recibos dos Estados Unidos, ela vai ficar vinculada ao ativo nos Estados Unidos. Mas você não tem a proteção do dólar, né? Você está em real. Então o nosso dólar, pô, já chegou a quase 6, já chegou a quase 4,50 no intervalo de meses, poucos meses. Então é muito instável, principalmente se você pretende utilizar o seu dinheiro guardado na forma de dólar, aí eu aconselho sim você tentar sofisticar um pouco mais a sua carteira e investir fora do Brasil direto. Que aí você garante dividendo em dólar, você garante uma eventual rentabilidade que você tenha também em dólar. E você prende, você trava o seu dinheiro para a moeda de fora, que é onde você quer gastar, porque você vai viajar para o exterior, por exemplo. E existem hoje diversas maneiras de você abrir conta fora, abrir corretora para investir também fora, né? Então é fácil, é bem fácil. Muitas vezes você vai ter isso em português para facilitar também o teu processo, mas funciona que é uma beleza. Eu tenho dinheiro investido fora do Brasil, tenho dinheiro investido no Brasil também, mas a maior parte do que eu tenho está fora. Só para poder ilustrar para vocês que vale sim a pena, é seguro, não tem nenhum, ah meu Deus, e aí, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Esse dinheiro está lá. Então a hora que você quiser, você traz ele para cá, ou a hora que você quiser, você realiza o dinheiro e gasta ele lá fora, fica a seu critério. Mas quando você vai começar, eu sempre coloco que aquele dinheiro, aquela parcela dos seus investimentos, né? Se você já está com uma carteira de investimento, é claro que se você não investe, aí esquece, né? Vai embora, desliga o celular, desconecta, vai dormir. Mas se você já investe, já tem uma carteira, o que eu aconselho você a fazer primeiro é separar uma parcela de recursos daquela que você não vai usar tão cedo. Tão cedo que eu digo são 10 anos, cara. Pensa em 10 anos. Ah, eu tenho hoje 35 anos, Michael. Então até 45. Não vai usar aquele dinheiro até 45. Aí se eu tiver uma emergência, aquela outra parcela do teu patrimônio vai segurar essa emergência. Então aquele dinheiro você deixa lá. Porque a bolsa ela é volátil. Então ela tem dia que ela varia 2% para mais, às vezes varia 3% para menos. Na época da pandemia, por exemplo, no pico da pandemia, chegou a variar 10% num dia. E em intervalo de semanas, a Bolsa Brasileira variou de 50% negativo. E depois de uns 2, 3 meses, recuperou tudo com folga. Então, é muito volátil. E se acontece alguma coisa, guerra, pandemia, qualquer coisa, você vai ter problema na Bolsa. Então esse dinheiro ele precisa ter tempo para maturar. Ele tem que ter tempo para ficar ali na dele, tranquilo, para trazer os benefícios para você. Não adianta você querer colocar o dinheiro agora e tirar em 2, 3 anos. Isso é pouco. Isso é curto prazo para a bolsa. O dinheiro de bolsa é 10 anos para mais do que isso. Então eu sempre aconselho você colocar. Eu vou começar a falar um pouco mais sobre bolsa, sobre as possibilidades que você tem de investir em bolsa. Esse agora é só para poder identificar que quanto mais tempo você tem, a maior parcela você coloca na bolsa. Então, se eu quero deixar lá 30 anos, pode colocar metade do seu patrimônio.
Se a tua intenção é colocar e tirar isso no intervalo de tempo menor, de repente 10 anos, então coloca menos do seu patrimônio. Mas eu aconselho sempre a começar com 10% do seu capital em bolsa. Não importa qual idade que você tenha, não importa quando você queira tirar. Começa com 10%, depois vai ajustando, vai entendendo como funciona o mercado, porque é mais tranquilo. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre bolsa e não precisa ter medo, porque a bolsa não vai acabar com o seu patrimônio. Ela pode eventualmente reduzir um pouco, mas ela não vai acabar com o seu patrimônio. Então, só acompanhar.